acredita que, para somar mais ainda na vida, a gente vai trazer alguns temas, mostrar um caminho. E o tema hoje é ansiedade, como identificar e administrar. Quem hoje não sente que está sendo dominado, às vezes, pela ansiedade em algum momento, né? A ansiedade, a Natália vai falar mais para frente, mas a proposta aqui não é só explicar o que é ansiedade, mas também ajudar vocês a identificarem no dia a dia aonde isso pode estar atrapalhando e aonde qual as ferramentas que a gente pode contribuir para ajudar vocês a administrar melhor a ansiedade à luz da psicologia. E a gente vai tratar nossas experiências no consultório, que é uma coisa que a gente mais fala, acho que 90%, de como diminuir o nível de ansiedade. Né, Natália? A gente, consultório tá chegando muita gente com essa queixa, né? A ansiedade ainda é uma queixa muito grande que a gente recebe. E fazer um convite agora no início para vocês ficarem com a gente até o final, porque vai ter técnicas práticas que vocês podem colocar em prática hoje ainda. E a gente vai responder também algumas perguntas aí no final. Exatamente. Fiquem até o final. Não vamos estender muito hoje, vamos ser mais pontuais, mas precisamos que as pessoas estejam chegando para não ficar perdido no assunto, né? Então, aprender a identificar, primeiro ponto, o que é ansiedade, identificar o que pode ser e como administrar. Sim. Então, vamos lá. Então, antes de qualquer coisa, né, a gente precisa entender o que é a ansiedade. Né? Quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando do que exatamente? Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a ansiedade, ela não é um bicho de 7 cabeças. Né? A ansiedade é uma emoção humana. Né? Então, é natural que as pessoas fiquem ansiosas em alguns momentos, né? E essa ansiedade, ela pode até ser benéfica para a gente, né? Ela pode até nos proteger de algumas situações e pode até nos ajudar a lidar com alguns desafios que a gente tem aí normais do dia a dia, né? Afinal de contas, todo mundo em algum momento acaba tendo algum desafio, né? Exatamente. Então, a ansiedade é isso. Complementando o que a Natália falou, é uma emoção que todos nós temos, assim como alegria, tristeza, raiva, a gente sente ansiedade. Só que o problema é quando ela está em nível muito elevado. Por exemplo, se você sente raiva todos os dias, toda hora, isso se torna um problema. Se você sente tristeza o dia todo, isso não é natural das nossas emoções. E se você vive em estado ansioso, também não é legal, não tá certo. Então, a gente precisa aprender a administrar nossas emoções, e uma que mais prejudica a gente é a ansiedade, que a gente fala, eu tô ansioso, não tô ansioso, e se a gente não administra bem ela pode se tornar um problema muito maior e um transtorno de ansiedade, né? Sim. Que aí é outra questão. É exatamente isso que a gente tem que separar, né? A ansiedade dita normal, né? Que é a ansiedade funcional, que é exatamente essa ansiedade que nos motiva, né? É aquele friozinho na barriga quando a gente vai fazer uma prova, quando a gente vai para uma entrevista de emprego, quando a gente vai trocar de emprego, quando a gente vai iniciar um novo emprego. Então, esse friozinho na barriga, essa ansiedade, né, do novo, do que está por vir, né, ele é benéfico para a gente, porque ele vai nos ajudar a nos preparar melhor, né? Então, se a gente está com uma ansiedade por causa de uma prova, né, a gente para aliviar essa ansiedade, a tendência é que a gente queira saber mais para estar mais seguro nesse momento, né?
Há um tempo atrás, eu estava estudando sobre ansiedade, mas isso já há um tempinho atrás, e eu escutei uma história muito interessante, não vou lembrar agora de quem que foi, de quem que eu escutei, e eu escutei a pessoa falando que, na verdade, nós somos os descendentes dos ansiosos, né? Porque lá na época das cavernas, né? Aqueles que eram ansiosos o suficiente para prestar atenção ao entorno quando saíam das cavernas, para se preparar melhor para sair, né? Esses sobreviveriam, sobreviveriam, Sobreviveriam. garrei aqui, esses sobreviveriam, né? Agora, aqueles que não tinham essa preocupação, né, simplesmente iam, esses não iam sobreviver. Né? Então, na verdade, o que nos trouxe até aqui é exatamente uma certa ansiedade. Só que a gente tem que fazer essa separação, né, dessa ansiedade funcional, né, que é essa ansiedade, a emoção natural, da ansiedade disfuncional, que é a ansiedade patológica. Né? Hoje em dia é conhecida como TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Né? Essa ansiedade, embora, né, as duas sejam incômodas, embora as duas tenham o seu lugar ali de tratamento, de lidar melhor com a situação, né? Embora as duas tenham, as pessoas não queiram sentir, a ansiedade, o transtorno de ansiedade generalizada, né? Ela precisa de um pouco mais de atenção. Né? A gente precisa acolher um pouco mais essa ansiedade. Sim, muito bem falado, Natália. E nós vamos falar quando ela está exagerada, né? Está além do, não está sendo administrada de uma forma correta, mas a ansiedade é isso aí. Eu costumo falar que quem não é ansioso não se movimenta. Quem não tem ansiedade não sai do lugar. Ah, depois eu faço, depois eu vejo, tá tudo bem. E não é isso, assim, a ansiedade é, eu preciso fazer, porque senão vai acontecer algo, eu tenho que produzir, senão eu não tenho emprego, senão eu não me alimento, enfim, aquela necessidade de sobrevivência mesmo. O problema é quando ela começa a dominar todo o seu dia, aquilo como eu falei. Você sentir só uma emoção durante o dia todo, ela começar a afetar o seu sono, trazer outros problemas em que o seu corpo inteiro sente os efeitos dela, né? Que aí tem os efeitos físicos também. E ela, então, quando ela domina o seu pensamento o dia todo, aquela insegurança, aquele medo constante, é aí que ela se torna um problema. Uhum. A gente tem alguns sinaizinhos, né, que a gente pode observar no nosso dia a dia para a gente acender uma lanterna aí para a gente saber até que ponto está normal e até que ponto e dali para frente já passou do normal, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma preocupação excessiva com algumas coisas, né? Não é um ponto específico. Então, não é uma preocupação com um emprego novo, não é uma preocupação com uma prova, com uma palestra que você vai dar, né? Não é um ponto específico, é uma preocupação excessiva com o geral, principalmente com o futuro. Né? Aquele estado de alerta que a gente fica como se sempre se preparando para que algo de ruim fosse acontecer. Né? Então, essa preocupação excessiva, ela é um sinal que a ansiedade pode estar ultrapassando aí um limite do dito normal, né? Tensão muscular, quando a gente fica muito tenso, principalmente nessa região, maxilar, né? Dá dor de cabeça, dá dor nas costas, porque a gente está tenso o tempo inteiro. Dificuldade para dormir, né? Pensamento acelerado, às vezes a gente não para de pensar um minuto, é sempre muita coisa, é aquele momento quando você deita para dormir e a cabeça não para,
né? Então, inclusive a dificuldade para dormir exatamente por conta disso, né? Porque a cabeça ela não para de pensar, ela não para de planejar, de tentar se proteger do que ainda nem aconteceu, né? E a falta de concentração, né? A falta de concentração em alguns pontos aí, no trabalho, em casa, na rotina, né? Às vezes a falta de concentração em excesso, ela também pode ser um sinal de que a ansiedade pode estar ultrapassando um limite do normal aí. Para acrescentar o que você falou, eu vejo também a impaciência como um sintoma, que você não tem paciência para esperar, até responderam a enquete, a pergunta, a caixinha de pergunta que eu coloquei, o que te causa ansiedade? Esperar alguém atender o telefone, esperar ouvir o final da mensagem no celular. Então, essa impaciência, às vezes, de esperar o outro concluir uma frase e você falar depois, você pode estar ansioso, você pode estar com um sintoma de ansiedade e ficar com um sinal de alerta de que isso, se não for trabalhado, ele pode crescer e te trazer prejuízos ainda maior, como até dificuldade de se relacionar com as pessoas. Essa impaciência, essa impulsividade no responder, uma agressividade, né? São por pensamentos que quando ela está muito, muito exagerada, é porque ela está produzindo pensamentos negativos demais. Então, o instinto protetivo está além do normal. Tipo, você começa a ter imaginações de que algo muito ruim, uma suposição, possa acontecer. Então, vai além de um instinto protetivo, de que, se eu não estudar para a prova, eu vou tirar 0. Ok, né, Natália? É um instinto protetivo normal. Mas, de repente, eu não vou subir numa moto porque eu posso cair e morrer. Sim, é a ansiedade funcional mesmo, né? Que ela serve para te proteger, ela serve para te ajudar a se preparar melhor, né? Essa ansiedade é a funcional, ela é a normal, né? É a emoção humana natural, né? Sim, e alguém se identificou com algum desses sintomas? Acha que tem algum sintoma? Pode comentar aqui para a gente ir conversando, tá? E hoje em dia as redes sociais, né, elas acabam contribuindo para essa falta de paciência que leva a essa ansiedade, né? Então, por exemplo, agora o WhatsApp tem ali a função de acelerar o áudio, né? De colocar o áudio ali no 2.0, 1.5, Porque eu não tenho 2.0. paciência de ouvir um áudio de 1 minuto. Um Sim. minuto. A pessoa senta para assistir um vídeo no YouTube que deveria ser um momento ali de tranquilidade, de às vezes lazer ou até profissional, e coloca ali para acelerar o vídeo, né? Porque não tem a paciência de assistir aquele vídeo. Exato. E aproveitando o gancho falando das redes sociais, então o que pode estar piorando o meu sintoma ansioso? Né? Essa emoção, ansiedade. O excesso de telas, que é muita informação, eu falo isso com todos os meus pacientes. Você estar no Instagram, se você não consegue selecionar um conteúdo. São vários conteúdos ao mesmo tempo em questão de 30 segundos, 50 segundos, 1 minuto no máximo. Então, dali você pula de um assunto para outro assunto, é uma hiperestimulação do cérebro. Então, isso você vai ficar em estado de luta, né? Eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Você está motivando o seu cérebro, estimulando ele para coisas que talvez nunca fossem necessárias. Então, o excesso de telas, especialmente na rede social. Se você não tem um sono bom o suficiente, se você dorme muito tarde e acorda muito cedo, você vai estar mais ansioso porque você não descansou o suficiente, isso é um agravante, né? É um problema. Café em excesso, né? Tomar estimulantes em excesso,
Às vezes você já é ansioso, toma café o dia todo, você vai estar em estado de alerta, impaciente, impulsivo e tenso, e o tempo todo isso vai estar produzindo no seu cérebro pensamentos de defesa, com coisas que você vai ter que criar porque não está acontecendo. Aí o cérebro começa a criar, né? Ah, vai acontecer, o mundo vai acabar, alguém da minha família vai morrer. E se de repente não tem atenção suficiente para isso, isso pode se tornar um toque, um transtorno obsessivo compulsivo e outros transtornos que vêm da ansiedade, né? Você lembra de mais alguma coisa, Natália, que pode aumentar o seu nível de ansiedade? Falta de pausas. Falta de pausas é importante, né? Eu costumo falar do ambiente, né? O ambiente físico que pode ajudar nessa questão da ansiedade. Então, quanto mais limpo tiver o seu ambiente, né? Por exemplo, o ambiente de trabalho, quanto mais limpo, quanto mais claro ali, né? Tiver o seu ambiente de trabalho, claro no sentido de não ser tumultuado demais, não ter aquela montoeira de papel, aquela montoeira de informação, né? Isso pode te ajudar a dar uma equilibrada nos pensamentos, né? Exatamente. Então, assim, uma outra coisa que aumenta a ansiedade, a gente fazer comparações. Você se comparar a outras realidades que não são as suas, se comparar com pessoas da internet, ou com um vizinho, ou com um parente. Você fica em estado de ansiedade porque você não vai conseguir ser igual aquela pessoa é, exatamente, chegar ao ponto e a gente não sabe a realidade do outro, né? É tudo uma comparação, e às vezes essa comparação vem nas redes sociais, né? Uma Sim. outra questão, pode falar. Não, eu ia falar aqui que é interessante que a Elisana colocou a minha luta para não viver no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A falta de ansiedade já me prejudicou. E é exatamente isso, Elisana. A ansiedade funcional, ela é muito importante, né? Ela é importante Exatamente. para te motivar a fazer, a impulsionar mesmo aquilo que você precisa fazer, né? Senão você não age, né? Você fica realmente no modo Zeca Pagodinho. Deixa E a aí, vida me levar e só que a vida leva as pessoas, leva tudo. E aí, no final das contas, você não executou aquilo que você precisava, que você queria, né? Então, às vezes, a gente precisa mesmo sair do automático, claro, mas ter aí um nível de ansiedade normal para a gente poder dar continuidade àquilo que a gente planeja, né? A gente precisa ter projetos, planos, objetivos, né? exatamente, isso mesmo. E aí ficar atento, né, aos sinais, porque às vezes você está tão na zona de conforto que você não fica atento aos sinais da ansiedade, assim como qualquer emoção, a emoção ela serve para nos alertar como sinal, né? Sim. Ela vem trazer, a raiva tem uma função, a ansiedade, a tristeza, né, a repulsa e por aí vai. Então, às vezes você não percebe a sua ansiedade porque você não está concentrando nas suas próprias emoções, né? Ficar mais atento para olhar para dentro. E uma forma que é muito interessante é tirar pausas durante o dia, tanto para aliviar sua ansiedade, como talvez aumentar o nível dela que possa estar baixa, né, Elisana? Você tirar pausas, pequenas pausas. Pela manhã, você tirar uns minutinhos em silêncio, se ouvir, né, o seu interior e não levar a vida assim, ou no automático ou rápido demais. Então, você tem que parar para pensar. Tem que E ter a um terapia equilíbrio. é uma ferramenta muito boa para isso. Te ajuda a parar para pensar. Mas nós temos que fazer isso constantemente, não é só viver no automático, né, das duas formas. A Natália ia ensinar uma ferramenta aí, né? É para agora, Natália? Mais ou menos. Só complementando aqui, só Sim. para finalizar esse ponto, né, sobre a questão do automático, é que realmente a gente vive no automático,
né? Tem coisas que a gente vive ali no automático que a gente nem percebe que faz, né? Eu estava falando isso hoje numa sessão também. Às vezes a gente faz coisas que a gente mesmo não gosta, só que como a gente está ali no automático, a gente nem percebe que está fazendo, né? Mas que bom que temos notícias positivas, né? Temos notícias boas, que o ser humano é lindamente adaptativo, né? Então, com certeza é possível mudar esse pensamento, essa automação, né? É possível fazer diferente. Exato. Tem Né? vários Então, caminhos para administrar a ansiedade. Existem vários caminhos, é o que a gente quer trazer hoje. Vocês entenderam o que é a ansiedade? Vocês têm alguma dúvida? Quero saber de vocês que estão aqui com a gente, se identifica com algum sintoma, porque aí fica mais fácil também da gente direcionar, né? uhum. Deixa eu ver aqui se temos pergunta aqui. A Elisana falou, a meditação me ajudou muito, exatamente por isso, né? A meditação, ela se volta para dentro, né? Ó, não tem perguntas no chat, mas eu gostaria de ouvir vocês. Ninguém aqui tem nenhum sintoma? Tá todo mundo tranquilo? Enquanto o povo pensa aí, a gente vai falar um pouquinho da respiração para acalmar, né? Eu tenho ansiedade, minha Aí, sensação ó. de desmaio. Sim, a sensação numa crise de ansiedade, ela é real ali de desmaio, às vezes até infarto, né? Às vezes a pessoa tem a sensação de que está infartando. De A morte. gente A gente vê muita gente aí indo parar em hospital, achando que está infartando, achando que a pressão subiu demais, e é uma crise de ansiedade, né? É tipo uma queda de pressão, sim, também. Eu sou por ansiedade, eu sei, eu sei. Tenho todos ali, é ótimo. Isso não apareceu para mim ainda. E com isso, sensação de problema de coração. É isso. Às vezes a pessoa ela tem essa sensação aí de que o batimento está muito acelerado, né? Por isso, entender os sinais antes, né, Natália, é muito importante, assim, porque a ansiedade, assim como a raiva, a tristeza, ela também dá sinais pequenininhos, né? Coração dispara Sim, aí tá até do falando nada. aí, ó, Tatiana, coração dispara do nada, tem a ver? Com certeza, com certeza. É aquele soco no coração, né? Parece que a gente leva um soco no coração, aí dá aquele disparo, né? Ah, cheguei a fazer 4 eletros em 2 meses, né? É, é horrível. E você precisa, sim, investigar a parte médica, é óbvio, mas depois que você identificou que é emocional, né, você tem que aprender ferramentas para administrar isso. E porque às vezes você está pensando tanta coisa que você não sabe o que está pensando, mas o seu subconsciente sabe e ele reage. Sim, Então, se você não para vigiar seus pensamentos, de repente você está pensando em algo de muito ruim, uma perda, e a mente ela entende que aquilo está acontecendo agora. Eu sempre falo isso, né? Ah, se a minha mãe morrer, ela entende que a sua mãe morreu hoje, agora, acabou de acontecer, não é um se. Então, de repente, vigiar o que você está trazendo de crença, de limitação de pensamentos, e aí ressignificar eles com outras atitudes, com outros comportamentos mais saudáveis. A terapia é um espaço onde você vai conseguir identificar melhor isso, mas você tem que fazer uma reeducação de comportamentos dia a dia, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. é, Exatamente, isso. sim. Essas queixas aí, né, às vezes a gente acaba achando que é algum problema cardíaco, né? Essas queixas elas são muito constantes na ansiedade. Então, igual a Thais falou, claro que essa parte médica, ela tem que ser, essa parte fisiológica, né? Ela tem que ser vista.
né? Ela tem que ser cuidada também, mas às vezes a pessoa faz milhares de exames, né? E não dá nada. E não dá nada. E as pessoas ficam preocupadas de não dar nada, né? Mas na verdade já é um resultado, né? Quando não deu nada de anormal ali em eletro, nos outros exames, em eco, quando já fez todos os exames e não deu nada ali no coração, né? Isso também é um resultado, tá? Então, é o resultado da ansiedade. Com certeza. Faço terapia há um ano e foi a melhor escolha. Não tem como. O autoconhecimento, né? Para você administrar as suas emoções e os seus hábitos e maus hábitos. Assim como maus hábitos alimentares, temos maus hábitos comportamentais, né? De Sim. existência. Teve uma que falou que faz meditação. Então, realmente, a terapia ela é uma vez por semana. Então, a gente tem que ter bons hábitos, né? Uhum. Eu chegava na Eu, cardiologista com a pressão 17/10, saí de lá com ela 12/8. Só de conversar com ela eu voltava ao normal. sim, sim. Porque, na verdade, quando a gente sente a crise chegando, né, a primeira sensação que tem é essa, é o coração acelerando, que a pressão está subindo, né? Então, se você medir a sua pressão, provavelmente ela vai estar alta. Porque simplesmente o nervoso de achar que ela está alta já vai fazer ela subir. Né? Então, muito provavelmente, a pressão vai estar alta quando você sente isso e mede, né, a pressão. Então, eu até, às vezes, brinco, esconde o aparelho de pressão. Se já fez todos os exames ali, não deu nada, não tem nenhum problema de pressão, cardíaco, então vai ficar medindo a pressão para quê? Né? Exatamente. Porque na hora que coloca, na hora que, ai, minha pressão aumentou, vou colocar um aparelho, vai Porque dar você alterado. começa a pensar mais coisa ruim, mais problema, né? A Renata escreveu aqui, ó, eu sinto formigamento na mão e na boca. Hoje aprendi a controlar e tirar o foco, graças a vocês duas. Se você põe o medidor de pressão, você está botando um foco, você está aumentando o foco naquela questão, e é óbvio que a sua ansiedade vai subir, vai te levar a ter desmaios, porque é uma reação natural da mente, né, do Uhum. corpo, e para te proteger, porque é algo igual, às vezes, quando a gente sofre um acidente, o cérebro desliga para te proteger, você não lembra de nada. Porque Uhum. situação de perigo, você vai se proteger para não sofrer aquele estresse ali, né? Sim. Então agora eu podem continuar colocando aí no chat, tá? As A maioria experiências de dos sintomas vocês. são É, esses, de falta de ar, né? E uma coisa que está muito ligada à falta de ar e essa dormência, por quê? A respiração incoerente. A respiração não está conectada, o oxigênio não está entrando de forma adequada no cérebro e você vai ter reações físicas. Por isso que a Natália tem uma dica agora bem legal para colocar em prática mesmo, toda hora se precisar, depois entrar numa rotina, não só como o SOS, mas também como um preventivo, que é a respiração. Hoje não tem como fugir disso. não tem como fugir do respirar, né? Às vezes a gente até esquece como que está respirando, mas respirar de forma correta é importante, né? E tem uma respiração que chama respiração 4-2-6. Ela é uma respiração calmante, tá? Então, ela serve para esses momentos de ansiedade, para estresse, para insônia, né? É uma respiração diafragmática, né? Então, ela consiste em você colocar a sua mão, acho que vocês não vão conseguir me ver aí toda, mas colocar uma mão no peito e a outra mão na barriga, No né? abdômen, né? No abdômen, isso. E a intenção é que vocês sintam o abdômen encher de ar, né? Então, mexer o mínimo possível no tórax, né? Sentir ali o abdômen inflando realmente. E ela consiste em 3 tempos.
O primeiro tempo, que é inspirar pelo nariz contando até 4, segurar o ar por 2 segundos e expirar pela boca contando até 6. E isso sentindo o abdômen realmente inflar e sair todo o ar do abdômen, né? E mexer menos possível o tórax, tá? Exatamente. Vamos testar aí, pessoal que está em casa, faz aí. O pessoal quer fazer aí, fala aí pra gente se eles se quer fazer Uma um coisa pouquinho. que, se der, eu aconselho colocar uma música de baixa frequência, que é só um ritmozinho, para você ir acalmando o seu cérebro, né? A sua mente. Se É, não, se não, você está no trabalho, não dá, né, Natália? se agora, porque, né, hoje é tudo mais corrido, né, na live é tudo mais corrido, mas é uma técnica interessante para fazer no seu dia a dia, no momento de ansiedade, no momento de estresse. Ah, Natália, eu sinto isso no trabalho, eu tô num restaurante, eu sinto isso, como é que eu vou fazer isso no restaurante? Tudo bem, não precisa nem colocar a mão para sentir. A gente fala para colocar a mão para sentir para ser mais didático, né? Mas não precisa necessariamente. Ah, mas as pessoas vão ver que eu estou respirando diferente. Vai no banheiro. Vai Vai no no banheiro, banheiro. pega um tempinho ali, senta um pouquinho, faz a sua respiração de 3 a 5 minutinhos. Passou, deu aquela aliviada, vamos embora. Repete essa sequência umas 3 vezes, né, Natália? Sim, Então, sim. repete para quem está entrando agora. A respiração, como que ela chama? Respiração 4-2-6. 4, 2, 6. Então, 4, 2, inspira 6. 4, segura 2, Segura 2, solta em 6 solta tempos. 6. Sentindo o abdômen inflar. O abdômen e sendo que o tórax ele fica o mais parado possível, né? Então, querem fazer uma rodadinha de respiração para ver como é que é? Façam aí. Quer fazer, Thaís? Coloca aí. Tranquilo. Vamos fazer, Natália, rapidinho? Vamos fazer então. Eu, A gente faz você, rapidinho uma sequência só, e aí vocês vão saber direitinho como é que é, né? E uma, aí podem fazer no decorrer do seu dia, e mesmo às sem sentir vezes, nada. uma dica: tem alguém perto de você que você sente que está com crise de ansiedade, às vezes na escola, né, alunos, colegas de escola, você pode chegar na pessoa e ajudá-la a contar, porque às vezes ela está muito em estado de alerta, de fuga, né? O parasimpático tá. Então você vai falar com ela assim: vamos contar? Ó, você puxa. Quanto, Natália? Vamos lá? 4, vamos lá então. Porque, gente, eu não estou vendo a Thaís, tá? A gente está É. com problemas técnicos. Eu não estou vendo a Thaís, então às vezes fica difícil de eu pegar a hora certa aqui que ela já É. acabou de falar. Bora lá. Então a gente puxa 4, tá? Puxa 4, lembrando que a intenção é inflar o abdômen, não o tórax. Então, puxa o ar em 4, contando Conta 4. aí, Natália, que eu vou fazer. Vai. Então faz aí. 1, 2, 3, 4. Segura 2. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente nesse tempo, né? Hum, Sem querer Exatamente. acelerar demais, né? Não é 1, 2, 3, 4, segura 2 e só 1, 2, 3, 4 e 6. Não é assim. Porque Né? só para alertar e informar vocês, o que que isso acontece? É a coerência cardíaca. Então, você vai fazer com que seu coração comece a bater de forma coerente, tá? Igual você fala, acelerado, coração, tô morrendo, taquicardia. Então, assim, é para fazer o seu coração entrar em coerência. Então, tem um nervo que chama nervo vago, que vaga pelo seu corpo inteiro, que, né, que vai dizer que está tudo bem quando você tem os batimentos cardíacos de uma forma coerente e através da respiração
da oxigenação correta do cérebro. Sim. Minha cardiologista tá aí? Minha cardiologista tá aí para dar o. Na cardiologista tá aí? A Minha nossa cardiologista. professora Regina Castelo, linda, maravilhosa, que Ai, isso saudade. aí. Ai, que saudade. A minha cardiologista acho que não tá por aí, não. Cadê Ela ela? tava, sua cardiologista tava aí. Tá, tá, cadê? Tem algum médico aí? Para dar o veredito, né, sobre a É, respiração. Então, assim, por que que essa respiração ela funciona? Exatamente por conta disso que a Thaís falou, né? Reduz o ritmo cardíaco, reduz a produção de cortisol, né? Traz o foco para o corpo e para o presente, que é aquilo que a gente estava falando. A gente precisa tirar o foco daquilo que está deixando a gente num estado de alerta e se voltar para o momento presente. Eu falo muito isso com as pessoas também no consultório, né? Aí, minha cardiologista aí, ó. Minha cardiologista. É isso mesmo. Minha tia, linda. Então, a gente precisa lembrar que o que tem em volta. Eu gosto de passar um outro exercíciozinho, Thaís. Normalmente eu passo para as pessoas num momento muito de ansiedade, né? Que são do lugar onde a pessoa está, ela buscar 5 coisas que ela pode ver, 4 coisas que ela pode tocar, 3 coisas que ela pode ouvir e 2 coisas que ela pode sentir o cheiro. Isso eu gosto de passar para as pessoas exatamente para tirar o foco do momento ansioso, né? E focar no agora, focar no ambiente, focar no que está acontecendo na realidade, né? Então, esse exercíciozinho eu também gosto muito de passar para as pessoas no consultório. Agora, a respiração, ela é muito boa, porque além, né, de diminuir o cortisol, de diminuir o ritmo cardíaco, de trazer esse foco para o agora e de aumentar a oxigenação no cérebro, ela também vai ativar o sistema nervoso parasimpático, né? Então, o sistema nervoso parasimpático, ele tem que ser ativado para a gente entrar no estado de calma, né? Então, ao contrário do sistema nervoso simpático, né, que ativa o estado de alerta, né? O parasimpático ele vai te trazer para um estado de calma, para uma estabilidade. Então, essa respiração, ela ajuda a ativar esse sistema nervoso parasimpático. É como se o sistema nervoso simpático ele fosse um acelerador, né? E o parasimpático fosse um freio. Tá? Então, quando a gente consegue ativar o sistema nervoso parasimpático, a gente consegue entrar no estado de calma, no estado de equilíbrio. Então, essa respiração, a gente focar no agora, focar no presente, na realidade, né? Isso tudo vai fazer com que a gente entre nesse sistema nervoso, ative, né, esse sistema nervoso parasimpático. exatamente. E tem também algumas outras dicas de rotina saudável para que você. A gente deu dicas aqui para você, às vezes, quando está num estado de ansiedade mais, né, diante de uma prova, por exemplo, você vai tirar uma carteira, né, você pode usar isso de uma forma de um SOS, mas é bom manter hábitos em que você vai administrar melhor sua respiração durante a semana, né? Uma dica boa é você praticar a meditação. Não, eu não tenho paciência para meditar. Meditar é silenciar. Você vai, ao invés de acordar de manhã e já mexer no celular, acorda em silêncio. Senta um pouquinho, fecha os olhos, faz uma prece, faz uma oração, uma meditação. Você mentaliza coisas boas para o seu dia. Você já não sai, meu Deus, que eu tenho isso para fazer, tenho aquilo, vai dar errado, não sei o que vai acontecer.
Então, você já ativou o sistema simpático de fuga. Você pode que vai dar errado, vai dar M, e aí você trava. E aí é muito perigoso. Então, você tem que vigiar o seu primeiro pensamento do dia. Aquilo que você pensou primeiro vai refletir durante o seu estado o dia todo. Então, não Uhum. adianta. Eu sei que tem gente com filho pequeno, levanta correndo e tal. Levanta um pouco mais cedo, acorda devagar. Coloque uma Acorda realmente, né? Acorda, faz um processo de se acordar. alongue, assim, 10 minutos no máximo, mais cedo que você acordar em paz, isso vai refletir durante todo o seu dia. Então, é muito importante isso. O que você vai manter de comportamento que vai aumentar a sua ansiedade ou você vai manter ela num nível saudável. Então, é isso, ó, uma dica. Pratique autocuidado de verdade. Eduardo, muito obrigada por estar aqui novamente. Ah, Saudade. saudade demais dos nossos amigos. Próxima live, vamos convidar mais pessoas, tá? Mais Teremos psicólogos. convidados aí mais pra frente. A luz da psicologia bate-papo entre psi. Então, bora lá, vai ser muito legal. A gente tem colegas riquíssimos, né, Natália? Sim, Então, assim, experiências, sabedoria. autocuidado, gente. Tire um tempo para cuidar de você durante a semana, né? Estamos aí, você pode esperar. Né, Natália? Tá Uhum. aí, ó, Sim. Eduardo. Opa! É fazer isso, né? Qual que é o autocuidado que você tem? Você se cuida de qual forma? Você O que que tira um você tempo. faz por você, né? Por você, né? Não é pelo filho, pelo marido, pela mãe, pelo pai, pelo papagaio, pelo cachorro. Não, por você. O que que você faz por você? Até mesmo porque isso eu também falo muito em consultório, né? Até mesmo porque para você cuidar, para você ter condições de olhar e de cuidar, de fazer alguma coisa por outras pessoas, você tem que estar bem. Né? Você, em primeiro lugar, tem que estar O bem para você autocuidado, conseguir fazer alguma coisa por alguém. as pessoas não sabem nem responder. O que é autocuidado? Como eu vou cuidar de mim? Numa simples alimentação. Não sei se vocês quiserem complementar aqui. O que vocês fazem como autocuidado? Como vocês cuidam de vocês? Vocês fazem uma alimentação só para vocês? Você prepara o seu prato? Você come bem? Come saudável? Você tira um tempo para hidratar o seu cabelo? Para assistir um filme com calma? Você tira tempo para leitura? O que você faz? Você ouve música? Você faz caminhadas ao ar livre? Né? Isso é um autocuidado. Você faz movimentos, porque a gente fica muito sem fazer movimento. Entra no carro, vai para o trabalho, sobe na moto, vai para o trabalho e movimentar, não necessariamente fazer atividade física. Uma outra dica, se movimente. Você tem um cachorro, vai passear com seu cachorro. Tem filho, vai passear com o filho. Ah, não tenho tempo. Anda com ele. Criança está sempre em movimento. Ela precisa estar em movimento, porque senão a ansiedade vai nas alturas. E nós também. Então, às vezes, a gente esquece de estar em movimento e ao ar livre, nem sempre só em academia. Estar em contato com a natureza, ouvir outros sons. Essas são dicas que eu quero trazer para vocês. Tomar cuidado com o que assiste na televisão. Uma pessoa disse para mim que aumenta a ansiedade dela é assistir notícias em excesso. Então, notícias é legal a gente tá atualizado, mas às vezes você escuta a mesma notícia 10, 15 vezes e às vezes eu prefiro uma leitura sobre notícia do que você ver no jornal morreu fulano. E tem cinegrafistas amadores para filmar a pessoa quase morrendo. Esses dias eu estava assistindo um jornal assim, que passou rapidamente, e esse cinegrafista mostrando lá no Rio de Janeiro, né, o que aconteceu dentro dos ônibus, o motorista quase morrendo lá, que tinha levado um tiro. Então, saber a notícia é uma coisa, visualizar uma tragédia, você fica com aquilo na mente durante o dia todo. Então, para você tirar aquela imagem ruim, demora muito. Então, você tem que colocar uma outra informação saudável, olhar para uma natureza, agradecer ao dom da vida, olhar para os seus filhos, olhar para o seu trabalho com gratidão. E às vezes aquilo fica
tanto na mente que você sonha e tem pesadelos a noite inteira. Uhum. Como eu não vou ter ansiedade em excesso? A gente já está aí quase terminando, né, Thais, por causa do Sim. horário. E só deixar uma fala aqui para vocês, né, sobre a ansiedade, sobre a terapia, né? A terapia ela nunca vai ter a intenção de tirar o que você sente, né? Eu sei que às vezes as pessoas querem que isso saia, né? Querem tirar isso. Só que as emoções elas são importantes. Né? Sentir só faz da gente humano, né? Não faz da gente fraco, só faz da gente humano. Né? O que a gente Exatamente. precisa é saber como sentir. Né? A gente precisa aprender a sentir. Né? Então a terapia ela nunca vai tirar as emoções, nunca vai tirar o que a pessoa sente. A terapia, a intenção da terapia é sempre armar a pessoa, dar mecanismos para a pessoa lidar com essas emoções, com esses sentimentos da melhor forma possível. Exatamente. E uma das coisas que a gente pode observar da ansiedade é que ela vem trazer uma informação de que algo na sua vida está fora do lugar. Então, na Sim. terapia, você vai identificar quando que ela mais aparece, em que situação, e você vai, às vezes, ter que modificar certas coisas na sua vida, não só comportamentos, assim, que eu disse, simples, mas outros, às vezes, um emprego em que você não está satisfeito, um relacionamento em que você não é correspondido da forma que gostaria. Então, você vai identificar na ansiedade que alguma coisa na sua vida pode estar fora do lugar. E a terapia é um ato de coragem, não é para todo mundo que consegue ir lá toda semana, estar de frente com as suas próprias emoções. Não é nem comigo, nem com a Natália, nem com o seu psicólogo, é estar de frente com você. E isso é um ato de coragem, né? Muita coragem, muita coragem. E de cuidado. Você colocar você com autocuidado é a terapia, né? Tirar aquele tempo, eu vou cuidar de mim. Vou aprender a cuidar de mim e não ser o salvador da pátria. Porque já é tão difícil cuidar de si, quem dirá do outro. Sim. Então, gente, nós estamos encerrando aqui. Se vocês tiverem mais dúvidas, esse bate-papo não acaba aqui, né, Natália? Sim, a Se gente você está aí no Instagram, nos stories, no feed, a gente vai estar aí, quem quiser, né, marcar uma sessão ou fazer alguma pergunta, a gente está disponível aí no direct ou no WhatsApp, né? Se a Pode chamar. partir, né, dessas informações percebeu que precisa de ajuda, precisa cuidar mais de si, não deixe de procurar ajuda, né? Eu me coloco à disposição, a Natália também, nosso link de contato fica na bio. E Uhum. se você quiser, identificou que alguém também precisa, faça a sua parte e não deixe a ansiedade te dominar. Sim, e fazer um convite para vocês, que como a Thaís falou, eu acho que nem todo mundo pegou, né, lá no início da live, que essa é a segunda live de um projeto que a gente está fazendo, né? Fala aí o nome para mim, Thaís. À luz da A luz psicologia, da psicologia, conversa bate-papo bate-papo entre psis. entre psis, isso. É um projeto, né? Essa é a segunda live, então fazer um convite para vocês assistirem as próximas lives. Estamos juntas aí. Como falamos também, vamos ter convidados também em algumas lives. E a gente quer também a opinião de vocês sobre os temas, né? O que vocês querem ouvir, o que vocês querem que traga aqui, o que vocês querem que a gente traga, coloca lá nos comentários, depois vai a gravação, né, da live, vai lá pro feed da Thaís, pro meu. Então comentem lá as próximas lives, quais os temas vocês querem, tá? E Sim, agradecer, né? nosso Agradecer a objetivo todo é mundo. esse, trazer saúde mental para esse mundo tão caótico, né? Trazer a nossa pequena contribuição.
E obrigada por quem ficou até agora. Espero ver vocês na próxima. Obrigada, Natália. E muito Obrigada, obrigada. Thaís. Obrigada, pessoal. Boa noite, bom feriado para todo mundo. E desacelerem, tirem um tempo para vocês, ouçam músicas mais calmas, 10 minutos pela manhã, 10 minutos antes de dormir. Vou iniciar o dia bem e vou terminar o dia bem, seja com uma prece, uma oração, uma mentalização positiva e durma bem. Faça a Sim. respiração, tá? Um beijo para todos. Pratiquem a respiração, isso aí. Um Obrigada. beijo, boa noite. Boa noite.